Olá você, sejam muito bem-vindos a mais um programa nosso, Soluções Urgentes. Esse programa que foi criado para você, telespectador, que pensa construir do zero ou fazer uma reforma, não tem ideia desse universo que é a construção civil. Então, da idealização à finalização, nós trazemos a cada semana uma empresa comprometida, mostrando produtos e serviços de qualidade para você, consumidor, para você, nossos clientes e telespectador. Então, gente, sempre nós temos o maior cuidado para escolher as empresas que nós trazemos aqui. Por quê? Porque o que a gente quer passar para vocês são empresas comprometidas com você, que quando você sonha em fazer o seu castelo, o seu mundo, realizar seu sonho, tanto na sua casa ou quando fazer seu comércio também, que é o seu ganha-pão, você tem um sonho e essas empresas elas ajudam você a tornar realidade e não se tornar um pesadelo. E a nossa empresa que nós vamos trazer hoje aqui é a Betonflex, que trabalha nesse universo de artefatos de concretos e também sobre estruturas pré-moldadas, pavers, muros, blocos, mas vamos deixar para falar com quem entende do assunto, né? E quem está representando aqui hoje a empresa Betonflex é o Clênio Rezende. E aí, Clênio, seja bem-vindo ao nosso programa. E aí, bom dia, boa tarde, né, Lindomar? Primeiramente, agradecer ao convite. Tenho assistido alguns programas de vocês e parabenizar, porque em plena pandemia, um projeto desse aí, balizando as pessoas que estão interessadas a construir, reformar, como você bem disse, e a gente fica lisonjeado com o convite. Espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas que porventura tem aí nos seus telespectadores. Enfim, estamos à disposição para esse bate-papo aí. Obrigado, Clênio. Eu fico feliz de você ter aceitado o convite para vir no programa, porque é o seguinte, dentro da cadeia construtiva nós temos várias etapas, vários segmentos. Você é a 22ª empresa que eu trago aqui, não repeti nenhuma empresa, porque sempre cada segmento vem aqui explorando, dando o melhor dentro da sua área, para que o nosso telespectador ele entenda um pouco desse universo, porque a partir do momento que o cliente ele pensa, idealiza, quero construir minha casa ou quero fazer meu comércio, se ele não tiver noção do que ele vai enfrentar e ele não tiver uma equipe que vai dar suporte e apoio para eles, com certeza ele vai ter muita dificuldade pelo caminho. Sem dúvida, Lindomar. A gente enfrenta isso no nosso dia a dia, né? Exatamente. São pessoas aí das mais diferentes áreas aí que resolvem construir e tanto é que não é novidade para ninguém que a hora que se fala em obra já é sinônimo de dor de cabeça, né? Exatamente. Então a gente tenta, à medida do possível, minimizar isso aí, com entregas de acordo com o combinado, com o cliente, produtos de qualidade, enfim, buscando sempre melhorar e corrigir eventuais falhas que a gente também tem no processo. Enfim, sempre transformando, sempre tentando melhorar, esse é o nosso desafio diário aí. Por isso, Clênio, que eu falo que quando eu idealizei para trazer esse formato de programa, eu queria assim. Igual você falou, o próprio consumidor, ele tem uma crença já, igual você colocou muito bem explicado, sobre essa questão de obra sinônimo de dor de cabeça. Mas esquece que a dor de cabeça, o próprio cliente causa isso nele. Sem dúvida. Porque, às vezes, a escolha dele não está sendo assertiva num profissional que vai auxiliar ele ou nas empresas que ele mesmo vai procurar para ajudá-lo. Então, começa a dor de cabeça por aí. Mas nós estamos, o intuito desse programa é que nós possamos trazer esse esclarecimento. Porque aqui a gente fala, desde o primeiro programa lá, sobre o planejamento, sobre escolha de profissionais, sobre escolha de empresas corretas, porque a compra não é apenas, são 3 estágios, não é apenas o primeiro e o segundo, que o primeiro é a compra e a entrega, e o terceiro é o pós-entrega ou pós-obra, digamos assim.
esse é o mais importante também. Na verdade, todos são importantes, porque às vezes você falou, a pessoa compra o produto tendo prazo de entrega. E aí tem um cronograma da obra. Precisamos entender isso, é compra antecipada, porque não precisa comprar hoje para amanhã estar lá. Não, existe toda uma produção que você vai ter que fazer, dependendo da quantidade, ou de paver, ou de blocos. Às vezes você tem já em estoque, mas dependendo da demanda, vai ter que produzir. Então, tudo isso o profissional auxilia você, consumidor. E fazendo isso, o que acontece? A pessoa ela vai sendo feliz na obra dela e quebra esse conceito errado, essa crença de que obra é problema. Mas, vamos falar um pouquinho da Betonflex, né? Como surgiu a Betonflex e quando, Clênio? Na verdade, a gente já está no mercado, Lindomar, há aproximadamente 5 anos. Eu tinha outra empresa em participação com outros 2 sócios anteriores a isso aí, e resolvemos separar a sociedade e, a partir de um determinado momento, eu fiquei no negócio sozinho, junto com a minha família. Então, hoje, a Betonflex é uma empresa da minha família. Que legal. E não tenho mais sociedade, já estou no mercado há mais de 10 anos, mas com a Betonflex especificamente há aproximadamente 5 anos. Maravilha. E dentro desse universo mesmo, que você já trabalhava na outra empresa também com os mesmos produtos e serviços, né? Na verdade, a gente vem sempre tentando melhorar, ir de encontro às expectativas e exigência de alguns clientes, então a gente sempre vai buscando, lançando novos produtos, mas a cadeia é a mesma. Então, assim, vamos lá, o carro-chefe da gente, blocos de concreto, pavimento intertravado, que é o paver, e a estrutura pré-moldada, lajes, treliçadas, são produtos que já fazem parte desde que a gente iniciou. De um tempo para cá, a gente entrou com muro de concreto, muro em placas, muro pré-moldado, que na verdade é um concorrente do bloco de concreto que a gente vende, mas tem seus prós e contras, como todos os negócios. E por uma exigência aí de um mercado que a gente atua, a gente começou a fazer também o muro em placa. Atualmente também estamos fazendo o piso drenante, é outro produto que a gente não fazia. E, enfim, já estamos aí abrindo novas possibilidades aí, estamos investindo agora, compramos equipamentos novos, agora recente. Como eu te falei, eu gostaria até de ter vindo pós-instalação, mas acabou que com pandemia atrasou um pouco e vamos estar instalando semana que vem. Mas fica tranquilo que a oportunidade vai faltar, você vai voltar aqui ainda, vai mostrar ele funcionando, tudinho, para o cliente enxergar quais a dedicação, né, que a Betonflex tem em trazer novidades, né, trazer soluções cada vez mais para eles, né? Sem dúvida. Inclusive, gente, eu sou parceiro do Clênio há muitos anos, pela qualidade. Primeiro, não é só porque ele é meu amigo não, mas primeiro porque é aquela coisa, amizade é amizade, negócio à parte. Pela qualidade do produto que ele tem. Então, vários clientes meus já fizeram aquisição de blocos. Agora, o paver, gente, é uma coisa espetacular da qualidade que você traz para o mercado. E essa questão do paver a gente vai trabalhar ainda no segundo bloco. Nós vamos mostrar como que é essa questão do paver, qual que é a funcionalidade dele, as tecnologias que estão envolvidas por detrás, que a Betonflex traz para você. E outra coisa que eu queria saber também, Clênio, sobre essa questão da pandemia, como que foi para vocês lá? Lindomar, é uma surpresa, eu acho que para todo segmento de construção civil, sabe? A gente até agora não consegue saber exatamente se foi por conta do pessoal ficar mais em casa, a gente não sabe se é por conta do incentivo do governo federal, não sabemos se é por conta das taxas de juros que deram uma diminuída grande em relação a dinheiros que ficavam antes aplicados. Hoje o cidadão não tem interesse mais de deixar um dinheiro parado no banco e uma das grandes alternativas é construir. Então não sabemos exatamente o porquê, mas assim... E pode ser o somatório de tudo isso. E pode ser o somatório de tudo isso, mas sem dúvida alguma o mercado deu uma acelerada, uma guinada aí de março, abril para cá, que até notícia muito boa, mas contrário ao que a gente tinha de expectativa quando começou tudo parar, né? Então, enfim, temos muito que agradecer a Deus, inclusive,
porque paralelo a fechamento de vários negócios, a gente na construção civil vou te falar que provavelmente vamos ter um ano de 2020 muito melhor do que o que tivemos em 2019. Isso é até antagônico aí nesse momento que a gente está vivendo, né? E o que eu falo, né? Como que é interessante. Todas as empresas que eu trouxe aqui, eu faço a pergunta, né? Como é que é? E eles falam, a gente triplicou o trabalho, as vendas aumentaram assim, significativamente, porque a reclusão, um dos maiores fatores que a gente vem analisando, foi a pessoa ficar em casa, ela voltar o olhar para onde ela habita. E ela, às vezes, ela acordava de manhã, chegava à noite, ela não tinha aquele tempo para ele perceber aonde que ele mora. E a partir do momento que ele ficou recluso, 1 mês, 2 meses, ele viu que aquilo lá, ele falou, peraí, estou convivendo com isso daqui. E uma das situações, jogando aqueles itens que você colocou lá, de saber qual fator que fomentou isso, uma das coisas foi a pessoa não se sentir bem nos apartamentos. As pessoas se sentiam engaioladas, por mais que tinham aquela infraestrutura lá embaixo, né, da área comum, área de lazer, e não podia ser utilizada. Então, eles se sentiam literalmente engaiolados. E numa casa você tem quintal, uma casa você sai, você tem ar livre para fazer e tal. E a procura até no escritório de arquitetura, no meu escritório, a procura foi muito grande em projetos residenciais e condomínios fechados, que as pessoas começaram a migrar, sair do apartamento e ir para condomínio fechado. Isso aumentou muito a questão da construção civil. E, além disso, nós temos as reformas também, que as pessoas começaram a fazer aquelas reformas pequenas, desde uma pintura, e nessa pintura eles animavam, vamos fazer isso aqui, mexer com a calçada, já vai a questão de paver, vamos mexer com uma outra coisa, fazer um ambiente novo, e já vem um bloco estrutural. E olha como que uma coisa vai puxando com a outra e vai tendo resultados incríveis, enquanto outros segmentos foi muito prejudicado, muitas empresas fecharam, faliram e outras não. Serviços essenciais, construção civil, todos eles tiveram, de uma certa forma, um benefício diante da pandemia. Então, assim, teve algum atraso de produtos, assim, de entrega? Nós estamos passando por uma situação complicada, por excesso de consumo, enfim, com aço, com cimento, plástico, né? Na verdade, a gente usa também na nossa cadeia. Fizemos uma compra recente em São Paulo, falou, pô, vamos comprar para 3 meses, porque a tendência é não ter fita, né, que é o plástico lá que prende os blocos, enfim. Então tá assim, aço não tem na cidade, quando tem o preço que era semana passada já não é mais, cimento aumentando o preço a cada 3 semanas e aproximadamente, nós temos um aumento de preço do cimento. Falta, enfim, fomos comunicados, olha, não aumenta que eu vou te atender com a média do seu consumo. Não adianta você querer vender mais, porque a fábrica vai atender os clientes dela, está no limite. Enfim, então a cadeia é coisas do mercado, né? Deu um aquecimento aí e a gente começa a ter que ficar com o olho também em relação ao abastecimento de insumos aí, de matéria-prima, para a gente não parar, né? E exatamente é isso, né? Porque a demanda aumentou e aí você tem que atender e aí a matéria-prima falta e como que você vai atender? E as obras, nós temos cronogramas. Lindomar, o que eu tenho falado, assim, a gente preza muito por um compromisso de atendimento ao cliente. Além de, algumas coisas são básicas na nossa cadeia. Por mais que a gente trabalhe com um produto, entre aspas, uma commodity, quando se fala em bloco de concreto, quando se fala em estrutura pré-moldada, quando se fala em paver, nós estamos falando praticamente de uma commodity. Se fala paver, todo mundo acha que é tudo a mesma coisa. Não é. A gente tem algumas normas que são necessárias que se cumpra. Isso a gente entende que isso é o mínimo que uma empresa pode atender aí nos seus clientes. Existem algumas outras coisas que a gente acha importante na cadeia,
E uma delas é a assiduidade na entrega e compromisso com aquilo que você estabeleceu. Então, nessa falta que a gente tem tido aí falar de laje especificamente, de treliças, aço, eu tenho deixado de vender, porque às vezes a expectativa do cliente, até por um desconhecimento, fala, olha, eu preciso do material semana que vem. Meu amigo, infelizmente, semana que vem eu não vou poder te atender. Então, assim, isso vem acontecendo com muita frequência, para a gente sabe o impacto que tem uma obra parada. Então, às vezes o cliente briga com a gente em relação a preço, querendo, e deixamos de vender às vezes porque tem um preço um pouco acima de alguns concorrentes. Só que se você fica 1, 2 dias parado porque não cumpriram com uma entrega para você, é o barato que sai caro, né? Então, a gente tem deixado, por conta da falta a anormalidade que está no abastecimento de aço, treliça, cimento. Cimento não me gerou nenhum tipo de atraso, mas o aço sim. Então, às vezes o cliente está fazendo uma casa, você sabe disso, fala, eu preciso da laje para a semana que vem. E como que está faltando? Meu amigo, infelizmente eu não vou conseguir estabelecer esse compromisso com você, porque o risco de você ficar sem receber o produto lá e com mão de obra parada é muito grande. Então, a gente preza muito por isso aí na nossa empresa, porque a gente sabe o impacto que isso tem lá no bolso do cliente, deixar lá, imagina você ter, às vezes, 6, 8, 10 funcionários parados numa obra, porque o produto que era para ter chego acabou atrasando, né? É isso que eu falo, porque as empresas que a gente traz aqui são empresas comprometidas com você, consumidor. A realidade está aqui, o Clênio falando sobre isso daí, porque qual empresário que quer deixar de vender seu produto? Nenhum. Ninguém. Mas só que quando ele tem a consciência e o respeito pelo consumidor, em ser claro com ele, que você não está, você está sendo claro, e falando bem assim, gente, você quer o produto, infelizmente eu consigo entregar em tal época para você. Se esperar, beleza, se não, fazer o quê? Não tem como. Agora, uma coisa que gente, mais uma vez reforçando como que é interessantíssimo a questão do planejamento. Porque quando você planeja, você não tem aquela coisa na urgência. A gente trabalha não apagando fogo, porque eu começo hoje, eu quero começar minha obra. Isso é cultural, hein, gente? Isso é cultura aqui do Brasil, as pessoas agirem dessa forma. Eu, na minha profissão, a gente trabalha junto, sabe como que é isso daí. Então, quando você planeja e coloca passo a passo, estabelece um cronograma e vai seguindo as etapas, e principalmente, gente, a compra. O período da compra não é assim, eu comprei hoje, o produto tem que estar amanhã, porque o cronograma está mostrando para mim que agora, dia 15 ou dia 20 de novembro, tem que estar lá na minha obra e eu vou comprar hoje. Não tem como. Então, você tem que prever isso aí. Eu vou precisar do paver, e esse paver tem que estar na minha obra, eu tenho que começar tanto. Então, eu vou lá com o cliente e pergunto, quanto tempo para produzir aqui 1.000 metros de paver? Aí ele fala, te entrego isso aqui em 2 meses. Então, você prevê a entrada do paver para 2 meses e meio, que vai ter lá a entrega, até a adequação, fazer a preparação, tudo. O que é isso? Planejamento. Aí a pessoa não tem dor de cabeça, não é isso? Não, mas e além disso, que é óbvio, que infelizmente a gente peca muito, né, a falta de planejamento, se preocupa muito mais com a execução do que o planejar, tem um outro atrativo para quem está planejando bem, que são os preços. Exatamente. É uma forma de você manter preços de hoje, que já não estão como era alguns meses atrás, mas com tendências ainda de subir. Então, às vezes, e tem acontecido isso, cliente me comprando um material, olha, eu vou precisar do ano que vem, mas pode começar a produzir. Pode começar a produzir porque é uma forma de eu garantir o preço, porque eu não sei como vai estar lá em janeiro, fevereiro. Exatamente. Então, até isso a gente tem tido aí de exemplos aí de quem está se planejando um pouco melhor do que a média, né? E a gente fala o seguinte, a compra antecipada, você pega o dinheiro do cliente para trabalhar com ele, já comprando lá antecipado o que você vai fazer, então gera, igual você falou, se aumentou algum outro insumo, seu preço está garantido. Mas o risco de que eu receba de você, que acabou de fazer uma compra, e se eu não correr e for lá imediatamente e imobilizar isso, o risco é melhor não assumir esse risco ultimamente. Exatamente. Então, assim, o que eu falo,
esse conceito, Clênio, do planejamento e a pessoa entender, porque assim, se as pessoas pegarem desde o primeiro programa, e nós temos todos os programas, gente, disponíveis no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube é Programa Soluções Urgentes. Então, nesse canal estão todos os programas. Se a gente pegar lá, desde a primeira empresa que nós trouxemos aqui, a gente contempla isso. Que às vezes a gente traz empresas aqui, Clênio, que é a última, que é tipo assim, é o adorno que a pessoa vai colocar lá na decoração. Poxa, se é a última na cadeia construtiva, contempla, porque aquilo vai ser necessário para a sua obra, ou residencial, comercial. Coloque lá no orçamento, prevê isso daí para você ter um pulmão, para você respirar na sua condição financeira. Então, muitas das etapas elas são sacrificadas. A pessoa muda para casa, às vezes, sem o mobiliário, e ainda mais, vamos supor, dentro de um condomínio fechado, que as pessoas já querem mudar e já querem usufruir daquela situação, e às vezes não vai querer colocar qualquer coisa. E a fase de acabamento é a fase mais cara da obra. Sem dúvida. E aí o que vai? Se não planejou isso, a pessoa começa a ter dor de cabeça. E aí ela começa a gerar um conflito familiar, porque a esposa quer que contemple tudo que ela quis, mas o marido esqueceu de fazer o planejamento. Tanto em relação ao cronograma financeiro, físico-financeiro dele, em relação ao que ele imaginou, pegando o seu exemplo como mobiliário, de repente o cliente seu, né, como arquiteto, imaginou gastar X, a hora que chega lá ele é surpreendido, e com detalhe, você antes comprava, te entregava com alguns dias. Hoje, como a cadeia está totalmente... A previsão de entrega tem sido muito maior do que aquela que a gente conhecia, normal, né? Do normal, sem dúvida. Exatamente. E é isso que eu falo, gente, planejamento é tudo. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais soluções urgentes para você.
Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje a empresa convidada é a Betonflex, que traz informações para vocês aqui sobre esse universo que é artefatos de concreto, estruturas pré-fabricadas, blocos estruturais concretos, muros, que a gente vai começar agora a falar de cada um deles, pavers. Então, assim, e que o nosso convidado de hoje é o Clênio Rezende. E no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre esse universo, como é que a empresa foi criada e como que ela trouxe para nós assim, os produtos e serviços dela e essas inovações todas. E agora, produção, quero que vocês passem aí para nós sobre a questão das estruturas, as nossas imagens, por favor. Lindomar, como eu estava falando, esse é um dos produtos que a gente começou a fazer aproximadamente 2, 3 anos atrás, que são os muros em placa. Então, ele acaba sendo um concorrente do bloco de concreto, do muro em bloco. Com que você trabalha também. Que a gente trabalha desde o início. Só que a gente começou a perceber que o envolvimento, principalmente do cliente com mão de obra, ele não queria. Muitas vezes ele queria contratar uma empresa e entregasse o produto pronto para ele. Então, tem mais fotos aí, se for possível. Pode passando, produção. Então, esse pronto. Esse é um muro que a gente fez na Castelo Materiais de Construção, um CD deles ali na Imigrantes, que eles estão construindo. Uhum. Pode ir passando aí. Pode ir passando. Mas e a diferença, Clênio, para o consumidor? Porque aqui a gente trabalha numa linguagem que ele entenda para que ele possa consumir seus produtos. Qual que é a diferença entre o muro de bloco Domar, as principais diferenças é o seguinte, via de regra o bloco ele tem envolvimento de mão de obra muito maior do que no muro em placa. Então, o cliente me contrata, eu entrego o muro pronto para ele. Geralmente com bloco não, eu entrego o bloco e ele tem que contratar mão de obra para a execução desse muro. E como nós estávamos falando no início, tem muitos clientes que o negócio dele é outro, ele não tem envolvimento, não quer envolvimento, não tem tempo, é caro para ele. Você imagina um médico, por exemplo, ficar 2 horas do dia envolvido com uma obra. Chega no final do dia, no final da obra, esse custo aí. Nossa. Então, questão de segurança é outro fator importante, porque esse é um muro em placa, onde tem armadura, né, tela, aço dentro dessas placas aí, então não é qualquer martelada que você vai conseguir derrubar ou entrar para dentro do ambiente, né? Então essas são algumas vantagens. E é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Ali, a primeira foto que a gente mostrou é a forma como a gente trabalha. Fazemos as fundações, aí você solta todos os pilares nessa foto aí, e aí após isso aí a gente vem colocando as placas. Ótimo. Com um caminhão Munk, né, guindaste veicular aí. E pesadas, né? Pesado, são placas existem vários modelos, mas o nosso são placas de 6 metros de comprimento. Nossa. Com 1 metro de altura, essa placa aí, com 8 centímetros de espessura. Não consegue perceber o comprimento, mas são 6 metros de um pilar ao outro. 6 metros e 15 de eixo, inclusive. Olha só, que interessante. É isso aí. Pode passar outra, produção? Esse aqui é o... Essa é uma estrutura que a gente está finalizando agora na Facchini. Estamos com obra em andamento lá e uma das obras é esse galpão de 6.000 e poucos metros quadrados. E aí finalizamos agora, estão na fase final de cobertura lá para a conclusão da obra. Mesma obra. Pode passar. E essa parte também, ela recebe laje? Essa aí vai receber aquela outra laje, né? Que é a foto anterior ou não? Não, a laje vem de um outro empreendimento. Tá. Nesse caso aí é só um galpão coberto. Só coberto mesmo. Pode passar a produção. Essa é uma outra obra pré-moldada. Pode ir. E a questão também, a vantagem, né, Clênio, para a gente falar sobre a rapidez de não fazer a estrutura convencional, de fazer a forma em obra tal, e essa chegar lá já com o guindaste ali, igual a gente está vendo aí nessas imagens aí. Essa obra aí é interessante, aquela história que para engenharia não existe limite. Essa obra que está passando agora é a ampliação que a gente executou do Hospital Santa Rosa. Esse guindaste, ele está parado, na época da execução, ele estava no pátio do macro,
E do pátio do macro, a gente montou essa ampliação do hospital, que são essas fotos aí, a ampliação do Hospital Santa Rosa. Para você Se ver não me engano, é o setor de distância que UTI hoje. alcançou. É óbvio que é um caminhão que você paga, né, um equipamento que você paga uma diária Mas te relevante, atende. mas não tem limite, né? O que nós Mas te estamos falando, atende, que a gente o que a gente procura aqui, Clênio, e os nossos clientes também, é a questão do resultado. Eu preciso ali chegar e concluir aquilo ali. Agora, como eu vou fazer... Esse caso aí é um caso emblemático, porque quando procuraram a gente, nós olhamos, a princípio, a outra alternativa que eles tinham era executar o sistema convencional. E aí, quando a gente foi fazer um estudo, falou, pô, se tivesse o macro autorizar, a gente consegue montar de lá. Então, foi um equipamento especial para uma distância bem considerável. E até pelo cronograma de obra também, que a empresa necessitava e você teve a solução para ele. Sem dúvida. Volta as imagens lá, produção, por favor. Aí, pode passar. Ali dá para ter uma noção da distância, né, que você está. Sim. Acabamos... Essa aí, mudando de obra, Lindomar, essa é uma obra é um grupo belga, chama Hemoprot, é uma obra na saída para Jangada ali, num frigorífico, e a matéria-prima deles, sangue bovino. Inclusive, essa foto que está sendo mostrada aí, esses tanques, eles são tanques de sangue, porque a matéria-prima deles coletam sangue bovino em todos os frigoríficos do estado e fora do estado. Ali foi uma ampliação que houve, um aditivo que a gente fez, porque em determinado momento veio alguém e falou, olha, vocês não podem deixar esse tanque fora esse tanque tem que ser coberto. Então a gente fez, isso aí tem 26 metros de altura, essa estrutura pré-moldada aí. Então, atendendo uma norma... Atendendo uma norma... E aí vocês deram a solução. Que na verdade, quando fomos contratados, a negociação nossa não previa isso. Em determinado momento veio a informação de que não, vamos ter que fazer um aditivo aí, porque... Para fazer a cobertura. Então essa é uma obra bem emblemática também, porque são legal. 26 metros de altura ali, esses E pilares. olha só, aí. que bacana. Próxima produção, por favor. Essa é uma obra também do Santa Rosa. Que é a ampliação lá do hospital, né? Isso. Pode passar a produção. Aí que eu falo, né? Rapidez disso, né? De você bater isso daí. A diferença de tempo, Clênio, se fosse fazer uma obra convencional, de fazer estruturação no local e uma pré-moldada, economia de quanto eu falaria tempo? o dobro. O dobro, Essa né? é uma obra que a gente faz em torno de 90 dias, e eu não tenho dúvida de que seria pelo menos 6 meses aí, No fazer mínimo, né? convencional. Para sair uma... E olha a rapidez, gente. Essa obra ali, voltando um pouquinho, Volta ali, produção, essa é a obra do Belevi, do grupo Plaenge, onde a gente fizemos no total de 8 obras para eles, que são as estruturas de garagem. A Plaenge sempre fez um sistema convencional, resolveram experimentar no pré-moldado e a gente fez 8 obras para ele no total. Esse é o Belevi, que é ali no Jardim das Américas, ali perto do atual Big Lar. Gostaram, né? Para ser 8, né? Você viu que o negócio funciona, foi um contrato interessante, foi um período interessante aí. E agora deve estar retomando, porque deu uma segurada, né, num período por conta deram uma segurada em lançamentos, aí na crise que estava. Mas foram 8 obras no total aí, que são os edifícios garagem aí do Grupo Plaenge. Pode passar a produção. Essa foto mostra a nossa fábrica, Lindomar. Como eu falei, a gente acabou de fazer uma aquisição, semana que vem semana que vem isso aí já deve ser parte do passado. Mas 15 dias deve ser parte do passado. Porque ali onde está essas baias de agregado, a gente está montando uma central de concreto. Olha só. Então, a gente dá um passo importante aí em relação à automação, em relação à qualidade, entendeu? E quem sai ganhando? O consumidor. Consumidor, na verdade, todas as mudanças que a gente faz, por um lado você quer um plus de qualidade e, por outro, a tentativa de fazer mais com menos custo, né? Exatamente. Então, e obviamente repassar isso aí, aumentar volume, aumentar penetração aí no mercado. Exatamente. Pode passar as outras imagens, produção. Esse é um galpão nosso onde é a produção de laje treliçada, que vou te falar que 95% das casas de alto padrão aí nos condomínios que a gente conhece usa esse tipo de laje aí. Então, aí é o galpão nosso de produção de laje treliçada. Aí a treliça. Essa é a pista de produção, né? Ótimo. Pode passar a produção. De novo. Ok. Aí já é uma laje sendo concretada,
Você vê ali preenchimento de EPS, né, de isopor, e início de concretagem ali, com armaduras adicionais já posicionadas, né? E lembrando, gente, também que se a gente olhar nessa imagem, olha só as paredes, todas com bloco. Isso é uma parede em alvenaria estrutural. Essa é uma obra em alvenaria estrutural, é um condomínio fechado e a laje treliçada que a gente vendeu também. Ótimo. Pode passar a produção. Aí também, ó. Essa parte Dá pra de baixo, ver aí. né? Isso. É a mesma obra, né? Mesma obra. Pode passando. Excelente. Dá para ver os seus produtos na obra já, Sem ó. dúvida, Tantas sem paredes. dúvida. Aí, ó, a obra pronta, né? Essa é a obra pronta, exatamente. Exatamente. Aí, Então, essa pessoal. é uma obra de alvenaria estrutural, uma obra num condomínio fechado. E isso, inclusive, tem uma particularidade, que essa obra é em Sorriso. Olha só. Esse é um cliente, a gente já tem várias obras aqui, mas essa casa especificamente é uma casa num condomínio fechado em Sorriso, que o cliente nos procurou, que tinha ouvido falar e fez compra com a gente. Maravilha. Material nosso lá no norte do estado. Além da rapidez da obra, da execução. Além da rapidez, sem dúvida. Né? Porque essa questão de trabalhar, você tem duas vantagens, né? O seu pega muito na questão da estrutura, tanto porque tem uma quantidade máxima, né, de pavimentos, trabalhando com bloco estrutural, sem trabalhar com as estruturas, né? Os seus pilares, tudo. Quantos pavimentos dá para calcular? De alvenaria estrutural? É. De alvenaria estrutural, pra você ter uma ideia, essa máquina que está vindo é para atender uma demanda de um cliente, que ele vai fazer prédio de 18 andares. 18 andares. Hoje aqui a construtora Gonçalves, que é uma parceira nossa, é o maior prédio, eu não vou falar do Centro-Oeste mais, porque Brasília eu sei que tem maior. Mas é o maior prédio de Mato Grosso do Sul, Goiânia eu não tenho conhecimento, Brasília eu sei que tem maior. Mas em Cuiabá nós temos um prédio de alvenaria estrutural de 16 andares. São duas torres, uma de 15 e outra de 16 andares, que fica ali perto do SESI. Só de alvenaria SESI estrutural. Park ali, só em alvenaria estrutural. Não Olha tem aí, um gente. pilar, não tem uma viga, são blocos de concreto, toda a grelha é montada em blocos, canaletas, enfim. Então, e agora tem essa máquina, esse investimento que a gente fez é para ir de encontro à exigência de um cliente que vai precisar de blocos de 20 MPa. Nossa. Para o nosso espectador ter uma noção, quando se fala em bloco de concreto, quando você vê um bloco de um muro, nós estamos falando de um bloco de 3,5 MPa, resistência à compressão, né? E esse equipamento está chegando para a gente atender uma exigência de um cliente de 20 MPa. Então, é muito e com detalhe interessante, que visualmente é a mesma coisa. Então, você vai olhar para um bloco de 3 MPa e o de 20 MPa, pequenas diferenças, que o leigo vai passar desapercebido, obviamente. Mas para a função vai ter muito mais resistência do que quer fazer, né? Muito mais resistência. E aí, voltando a falar dos benefícios estruturais, nós temos as paredes estruturais, né? E para quem quer fazer também outros barracões e outras coisas, também com as estruturas, né? Estrutura pré-moldada que vem de encontro aí a um leque aí de possibilidades que se abre, né? E a gente está, como falamos, estamos prontos para atender esse mercado também. Olha o que é a rapidez dentro das etapas para que nós possamos, com menor tempo, concluir aquela edificação. Sem dúvida. Bacana demais. Pode passar a produção, mais fotos, por favor. Essa aí já é, Lindomar, um assentamento de paver ali na Várzea Grande, anexo à Sadia da Minerva Foods. Então, eles compraram uma área relativamente grande da gente de paver. E com detalhe, existe um pré-conceito de achar que tráfego muito pesado, o paver não atende. Essa área aí, vai ter uma foto mais para frente, fica claro, é onde chega aqueles caminhões boiadeiros, inclusive de 2 andares, aquelas carretas boiadeiras de 2 andares, com uma manobra, com uma necessidade de manobra em curto espaço, e está lá do mesmo jeito, não tivemos problema nenhum. Então, a obra anterior é a Tempermate, que é uma empresa parceira, essa aí também, tem todo o pátio dela pavimentado com paver aí. Inclusive, é aquela questão, né? Nós temos, porque eu já trabalho com o Clênio já há muito tempo, e um dos clientes nossos também é a Vila dos Lagos,
que quantos metros de paver já foi para lá também. E assim, o paver de qualidade. Lá nós temos, porque existe o paver para pedestre e o paver para veículos. Na verdade, a norma define como 3 espessuras padrão de pavimento intertravado. 6 centímetros, que seria o pedestre, veículos leves aí, o 8 centímetros e o 10 centímetros, que é para tráfegos especiais. Existia uma tendência do 4 centímetros, mas esse produto não foi normalizado, que até poderia ser, porque para pedestre o 6 é até exagerado. Mas assim, como a gente só faz produtos dentro da norma, eu não faço de 4 centímetros, mas é uma alternativa que está na hora de darem uma atualizada, porque pensando só em pedestre, repensar, né? E pensando só em pedestre é mais do que E fica também suficiente. Um valor muito mais atrativo. Muito mais atrativo, sem dúvida, né? Alguma. Produção, por favor, as fotos. Esse é um piso ecológico, né? Ali a gente planta grama, assenta uma peça, tem 2 possibilidades de assentamento, onde no assentamento fica esse espaço entre as peças. Acho que tem uma foto. Pode passar a produção. E aí, isso aí ele já plantado, né? É aquela coisa, na questão de coeficiente, ele dá quanto de aproveitamento de água aí? Em torno de 40% de permeabilidade. Que daí já dá para, na hora que a gente vai fazer... Você considera essa área como permeável. Permeável, de 40%. Excelente. Pode passar a produção. Aí, essa é uma outra tipo foto de paver, né? Já tem várias formas de assentamento dele, essa é uma escama de peixe. Né? Pode passar. Esse é interessante. Essa é uma particularidade, Lindomar, porque quando se fala em pavimento intertravado, existe também um preconceito em relação a muita gente envolvida, vai demorar, enfim. Essa aí é uma máquina importada, já tem dela no Brasil, ela, se não me engano, em Curitiba tem uma máquina dessa lá, até fomentada pela BCP, onde você vai jogando o pavimento ali dentro dela. Ela tem tipo um silo ali, onde ela recebe o pavimento e já vai passando e deixando o pavimento assentado. Essa é uma rua, obviamente que existe algumas particularidades. Então, vamos lá, uma rua, e você vai assentando, ela vai... A rapidez disso. Assentando, jogando o paver ali dentro, ela vai e já vai saindo nessa trama, né, de escama de peixe aí, já vai saindo esse muito desenho, interessante. esse formato. Para áreas grandes, muito interessante. Muito bacana. Pode passar a produção. Aí falando da qualidade de um produto, Lindomar, existe um tripé fundamental para que você tenha um produto de excelente qualidade no mercado. Uma delas é a máquina, equipamento. Fundamental que você tenha um equipamento que te atenda em relação a alguns fatores, de capacidade de compactação, de prensagem. Segundo fator importante nesse tripé é um traço extremamente bem elaborado, onde se fecha a quantidade de areia, de pedra, né, de granilha, de pedrisco, e o cimento se feche bem. Isso é um estudo que tem que ser feito, não é simples. E o terceiro fator é um processo de cura importante. Então, essa aí é uma câmara de cura nossa. Estamos acabando de reformar, inclusive, essa câmara de cura, até por conta dessa demanda que eu falei de blocos de 20 MPa. Então, blocos de 20 MPa é um bloco extremamente difícil de você chegar. Nós estamos falando no nível de São Paulo, nível sul. Aqui em Mato Grosso, acho que ninguém nunca brincou em relação a fazer um bloco de tamanha resistência. E por isso eu estou reformando, acabamos de reformar, inclusive, nossa câmara de cura, porque além da máquina que a gente está trazendo, uma máquina moderna, com produção maior do que o que a gente tem atualmente, além de um traço extremamente bem elaborado, nós precisamos de ter um olho para processo de cura. Então, que faz parte do processo, né? Que faz parte, porque nós estamos numa região muito seca. Então, o concreto de um bloco, o concreto de um pavimento intertravado é um concreto seco, é uma farofa. Então, o percentual de água na mistura é muito pouco. Exatamente. Então, para que a reação química aconteça, é fundamental que você garanta que essa água continue no produto. Se você pega esse produto e põe num clima seco desse nosso e não toma os devidos cuidados, a tendência é que essa água, que já é pouca, que está incorporada ali na peça,
que ela evapore e falte água para a reação química, a tendência é muito grande. Então, é necessário que você tenha um processo de cura consistente, bem elaborado, para que não para adicionar mais água, mas para que não perca aquela água que está na peça, entendeu? Não é o excesso, mas que garanta que o percentual de água, que é pequeno, não desidrate. Pelo nosso calor. Exatamente, e a reação química continue até o final, entendeu? E não, evitando de não ter a liga, né? Porque a desidratação sem faz dúvida, isso. Sem dúvida. E aí se torna aquele produto seco, quebrado, que você vai romper, vai esfarelar, que você vai romper. E às vezes, a falta de conhecimento, às vezes faz com que o cara fale, pô, mas não é possível, eu coloco mais cimento na minha peça do que... Tá bom, mas você não garante que aquela reação química aconteça, que é fundamental, que água esteja presente nela. É igual fazer um bolo. Exatamente. Se você exatamente. vai e tal, ele vai se tornar, você tem todos os ingredientes. Se você não souber fazer os tempos certos, tal, ele vai. Bota as outras fotos lá, produção, por favor. Aí. Essa aí é uma foto do paver na câmara de cura, né? Uhum. Então, pode passar, mostrando que a gente se atenta. Esse aí, Lindomar, é um controle de qualidade que a gente tem na empresa de recebimento de material. Então, ali você vê a amostra de areia, a amostra de 2 tipos de pedra. Então, assim, o nosso controle de qualidade é o seguinte, quando chega uma carreta de granilha, por exemplo, a pessoa que recebe, ela tem que ver se a pedra que está chegando está no padrão daquilo que tem ali na amostra, entendeu? Areia é a mesma coisa, porque como a areia nossa, eu tenho uma linha que continua usando a areia do rio. E como essa areia, ela pode vir com presença de matéria orgânica, pode vir muito molhada, pode vir com granulometria muito diferente, às vezes a gente tem que devolver essa carga para o fornecedor. Exatamente, porque então, ele sai do padrão de sem qualidade. dúvida, senão você tem problema, né? Matéria-prima. Então ali a gente, só para mostrar uma particularidade de um controle de agregados aí na entrada. Como você tem respeito pelo seu cliente. Pode passar a produção aí. Essa é uma máquina que está, é uma das máquinas nossas, né? Pode passar. Pode passar a produção. Aí o pátio ali, a foto está meio de longe, mas você vê material estocado. Do lado ali você vê algumas etiquetas brancas, ali a informação nesse pátio, o que tem ali. Cada lote. Cada lote, quantidade, qual a máquina que fez, qual foi a data de produção. E a partir daí, tudo catalogado, e a partir daí a gente tem todo um controle de entrega, né? Ótimo. First in, first out lá. Então, o primeiro que entrou no estoque é o primeiro que tem que sair. Né? Exatamente. E assim sucessivamente. Né? Isso. Pode passar a produção. Bom, acabaram as fotos. Já falamos do bloco. Isso aí, isso aí é uma máquina carregando, é como sai os pallets, né? Os pallets aí. Aí as casas. Essa é uma obra da Rodobens, na Várzea Grande, que a gente atendeu a primeira etapa, estamos atendendo a segunda etapa, o condomínio Origem lá. Então, são várias casas feitas em alvenaria estrutural. E aí, uma particularidade em relação aos blocos de concreto, ao sistema construtivo, que nós estamos falando de empresas que estão presentes no Brasil inteiro e que estão construindo com blocos de concreto. Então, muitas vezes a gente ouve, mas um bloco não vale a pena. Acho que contra fatos não há argumentos. Né? Exatamente. Então, se você tem uma empresa nesse poste... Não mexe no time que está ganhando. Se tem uma empresa nesse poste que está fazendo, nesse caso aí, são 400 e poucas casas, em bloco de concreto, ninguém ia estar dando murro em ponta de faca. Exatamente. Né? Então, a coisa está fluindo, né? Sem dúvida. Aí, o bloco... Exemplo do bloco, Pode passar, produção. Excelente, estocagem, né? Cura também, né? Existe uma foto que eu queria... Isso também indo para a câmara de cura... Existe uma foto, esse é o bloco produzindo, eu peguei uma foto, entre aspas, de um bloco feio, esse aí. Então, esse é um bloco de resistência mais alta. Não é o bloco lisinho, o conceito popular, assim, o bloco dele não é bom porque ele não é lisinho. Então, assim, quanto mais liso o bloco, menor a resistência. Então, quando você vai fazer um bloco de alta resistência, a tendência dele é ficar próximo disso aí. Então, esse aí é um bloco de 10 MPa que a gente estava fazendo, e eu fiz questão de trazer essa foto para colocar, para mostrar que nem sempre o que não é lisinho não é bom. Esse nome de feio não é resistente. E isso aí significa o seguinte, uma peça que tem maior percentual de material graúdo. Então, ele tem mais pedra, até por conta da necessidade
Para ter mais resistência. Para ter mais. Quando a necessidade de resistência é menor, eu vou fazer um bloco de 3 MPa, eu posso colocar um percentual de areia menor, uma pedra menor, menor granulometria, entendeu? Dá aquela superfície mais Exatamente. Então eu trouxe, foi proposital para mostrar... Esse é de 10 MPa. Esse é um bloco de 10 MPa. Agora, imagina o de 20 MPa. O de 20 MPa vai ser um bloco quase drenante. Mas também a resistência fantástica. Que isso. Aí, esse é o material na câmara de cura, indo para a câmara de cura. Pode passar a produção. E aí eu fiz questão de mostrar o bloco lisinho também. Que é o bloco usual, que é 90% é o tradicional. Todo mundo usa, né? Pode passar a produção. Senão os clientes seus vão achar, seu espectador vai, não gostei do bloco dele. Ele é feinho. Ele é feio, o bloco dele é muito rugoso. Mas não, é bom ter esclarecimento, porque não é a aparência, gente, e sim o que ele para aquele determinado fim, né? Exatamente. E ali os produtos que você tem, o paver, né? As canaletas. Isso, exatamente. E, gente, para vocês saberem um pouco mais sobre qual que é esse universo desses produtos, desses artefatos, dessas estruturas pré-moldadas, está aqui o telefone do Clênio, está aqui o contato por e-mail, está o WhatsApp. Pode agendar com ele, lá para tomar um café com ele, para conhecer, já que você está pensando em construir, qual tipologia, o que eu vou usar para a minha alvenaria. Se eu vou fazer ela convencional, se eu vou fazer, dá uma consultada, vai lá que de repente o bloco vai atender você. Se você quer fazer barracões, tal, não sei o quê, vai ver as estruturas pré-moldadas dele, vai atender você. Então, nada melhor que uma boa conversa, um bom cafezinho, surge grandes negócios, né, Clênio? Sem dúvida, sem dúvida. E, como eu falei, daqui 15 dias, 20 dias no máximo, aí a gente está com uma linha nova e vai ser um prazer receber visita aí de quem está nos vendo nesse momento aí, queira conhecer uma fábrica mais moderna, enfim. E, às vezes, a pessoa quer ir lá sozinha e pode chamar o profissional também. Às vezes, a pessoa já tem um arquiteto, já tem um engenheiro que trabalha com ele, vai lá tomar. Clênio, para finalizar, quais são as perspectivas para o futuro da Betonflex? Muito boas. Na verdade, como a gente falou, Lindomar, a gente está passando por um momento sendo surpreendido. As perspectivas lá em março, quando começou a história da pandemia, meu Deus, a gente como empresário, a gente tem 40, hoje eu estou com 40 e poucas pessoas trabalhando com a gente, e você quase que se sente um pai responsável por praticamente 40 e poucas famílias aí. Então, existia um gelo no coração em relação ao que seria nesses meses aí. Pô, mas, surpreendentemente, o negócio foi muito positivo e a gente imagina que não tenha nenhum percalço aí acima, além do que a gente vem enfrentando, para que 2021, que venha a cura da Covid, e que o mercado continue crescendo, que a gente viva alguns anos aí de boas perspectivas aí para o mercado, porque nós passamos aí 3, 4 anos que a construção civil sofreu muito. Sofreu muito. Foi 2015, aí o pós-Copa nosso até 2019 foram extremamente difíceis, muitas empresas fecharam, empresas em recuperação judicial, muito desemprego. E, enfim, que bom que as coisas, apesar da pandemia, deram uma reagida boa e que 2021 consolide isso aí. Pode fazer o seu convite aí para o pessoal ir conhecer a Betonflex. É isso aí, Lindomar. Como eu falei, mais uma vez agradecer a participação, parabenizá-lo, porque está muito... O programa vem norteando pessoas que querem entender um pouco mais do segmento, empresa de referência. E estamos aí, como disse, implantando uma nova linha, mais moderna do que o que a gente tem atualmente. E dentro de mais 15 a 20 dias, será um prazer, se alguém quiser conhecer a gente, tomar um café com a gente, será um prazer recebê-los na nossa planta lá no Distrito Industrial de Cuiabá. Excelente. E aí, gente, mais para frente, na hora que estiver em pleno vapor já da máquina funcionando, o Clênio ainda vai vir aqui mostrar para vocês como é que o resultado até do bloco também, já pronto também, esse de 20 MPa. Clênio, prazer ter você aqui, trazendo esses esclarecimentos aqui para o nosso telespectador. E muito agradecido pela sua presença.
A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já com mais soluções urgentes para vocês. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E agora, gente, nesse terceiro bloco nosso, nós vamos trazer para você aqui agora o Kennedy Gregório falando, dando feedback do segundo torneio, entre aspas, Open de Tênis, que foi assim do dia 3 ao dia 8, mas quem vai falar isso é o Kennedy. Seja muito bem-vindo, Kennedy, ao nosso programa. Lindomar. Olá, Lindomar, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Como que foi, Kennedy, o feedback desse... Produção, pode passar nas imagens aí o vídeo do que aconteceu lá do torneio, por favor? Você pode ir falando, Clínio, como é que... Então, o torneio aconteceu agora do dia 3 a 8, né, de novembro. Foi bem legal, pois a gente teve em média de 120 inscritos. Pode falar. E 170 inscrições. Nossa, então foi boa, né, o resultado? Foi né? bem disputado, teve atletas aqui de Cuiabá, atletas de Nova Mutum. Então a gente teve participantes até do interior, que vieram prestigiar o nosso evento, né? Que bacana. Foi bem legal, teve altos jogos bem disputados, né? Várias emoções ali nos jogos, torcida, o pessoal bem parceiro mesmo. A foto dos campeões, a foto dos jogadores. E sobre a questão que o primeiro torneio, entre aspas, Open de Tênis, foi só de simples, o segundo teve duplas também. E como que foi a reação das duplas? Foi bacana? Foi bem legal também. Foi bem legal, teve umas duplas uns jogos de duplas bem disputados. Que bacana. Então foi um saldo muito positivo. Muito positivo. Para o tênis aqui do Mato Grosso, né? Porque começa a ter essa integração, não foi só da capital, como também veio pessoas do interior também, né? Isso, já começou a despertar o interesse de algumas pessoas do interior, né? Ótimo. E agora tem uns patrocinadores aí, a produção pode passar os vídeos, né? São 2 vídeos, né? Dos patrocinadores, que apoiaram, né? E isso é interessante, apoiar o esporte. Isso. Que isso que é bacana. Esse é o... É o da Raimei, né? Certo. Raimei é uma empresa... Esse daí é o do entre aspas, né? É. Que é a empresa que trabalha com site, e-commerce, trabalha com aplicativo. Ótimo. A empresa que trabalha com outras empresas, com sites empresariais. E até foi o próprio nome, né, do torneio, né? É o patrocinador. Bacana. E o outro? Esse daí é o da Raimei. É uma empresa parecida com a Amazon. Para fazer entrega de produtos aqui no Brasil. Bacana. É uma empresa nova,
E o pessoal já está incentivando o esporte, né? Bacana, você vê a conscientização das pessoas em incentivar o esporte, porque a pessoa, quando pratica esporte, ela dá a estrutura espiritual, mental e física, trabalha em conjunto ali, para que possamos ter mais resultados. Kendi, em função do horário, estamos assim, estourado nosso horário, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, trazendo essa informação, esse feedback, que foi muito positivo do segundo, entre aspas, Open de tênis, né, na Alpha Tênis. E espaço está aberto para você falar agora, para chamar essas pessoas que ainda não conhecem essa maravilha que é jogar tênis, para fazer uma aula experimental com você e conhecer seu espaço lá. Isso. O pessoal pode ficar à vontade, tá indo lá conhecer o nosso espaço, tá fazendo uma aula experimental. Outra coisa bem legal também, que após o torneio a gente já teve em contato mais de 20 pessoas que entraram em contato para estar procurando, querendo saber sobre a aula, porque viu um amigo jogando, acompanhou no nosso Instagram lá. Gerou desejo para a pessoa ir Gerou lá. desejo. E também, antes de encerrar, gente, tem a ação que você também está fazendo, né? Sobre a imagem e produção do projeto social. Do projeto social. O objetivo do projeto social é a gente estar gerando valor na vida das crianças. Aí outra imagem, produção, por favor. O objetivo é a gente estar gerando valor na vida das crianças, né? A criança, no caso da criança carente. Certo. Aí. Projeto social, né? Isso. Então pode entrar em contato, né? Isso, pode entrar em contato de 5 a 15 anos. Ótimo. Independentemente menino, menina, adolescente, né? A gente vai ter 2 turmas, né? Uma turma na parte da manhã e uma turma na parte da tarde. A princípio a gente vai iniciar com 40, 50 crianças. Aí conforme for aumentando o número, a gente vai estar ampliando lá também, porque a gente tem espaço para poder atender mais. Que bacana. Kendi, nosso tempo já está estourado. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Trazendo sempre, a Alpha Tênis é um parceiro nosso aqui, que sempre vai estar conosco aqui, podendo auxiliar, para você ver, desde esse programa social e até fomentando bem essa questão do tênis no Mato Grosso. Gente, o programa Soluções de Urgência está ficando por aqui. Semana que vem tem mais soluções com mais empresas para você. Fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Imóveis Planejados. O melhor conceito em imóveis planejados de Cuiabá. Alumínia, empresa especializada em esquadrias de alumínio e PVC. Degradê Tecidos e Decoração, trazendo sua personalidade através da decoração. De Mel Iluminação, sua melhor escolha para iluminar espaços residenciais e comerciais. Bigolim Acabamentos, 3615-9000. Vila Real Mármores e Granitos, o toque final para o seu projeto. Containers, construtora modular sustentável.